tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Graça e paz. Amém. A Deus. Glórias a Deus. Por mais esta rica oportunidade. Vamos orar para agradecer. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esta riquíssima oportunidade, Deus. Amém, Deus. Muito obrigada, meu Deus, pela liberdade. Obrigada, Deus, pelos livramentos. Por tudo, Deus, que o Senhor tem feito por nós, sendo nós quem somos. Nós te louvamos, Deus, por esse tão grande amor do Senhor para conosco. Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz neste dia, meu Deus, e que não te agradou. Amém. Deus, o que eu fiz, que o Senhor não seja impedimento para que essa adoração, Deus, este culto que estamos prestando ao Senhor, Amém, Deus. chegue até ti como cheiro suave. Visita, meu Deus, cada servo do Senhor na face da terra, em Amém. especial, visita o teu povo, Igreja Batista Monte das Oliveiras, meu Deus. Amém. Anima, renova as forças, alegra, Deus. Assim a gente ora ao Senhor com gratidão, porque a gente sabe que tudo isso vai passar. A tua palavra diz que tudo passa. E não vai ser esta pandemia, não vai durar para sempre. Ela vai ter o tempo determinado que o Senhor disse que ela vai ser só até tal dia. E ela vai obedecer ao Senhor. Amém. Por isso, em nome de Jesus, meu Deus, visita o teu povo. Alegra, Deus. A tua salvação produz esta alegria dentro da gente, Deus. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meu Deus. Amém. 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 Vamos adorar o Senhor com o hino oficial deste mês. O nosso tema deste mês é Colocando A fé em ação. A palavra está escrita no livro de Marcos 9, 23, que diz: se tu podes crer, Tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino do cantor cristão 160, a fé contemplada. Aleluia. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta sem a fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê
Mas eles não podem parar. Que Deus esteja sustentando cada um. E também pelos servos do Senhor que estão infectados com essa pandemia. Que Deus esteja dando graça que eles possam vencer. E aqueles que Deus sabe que não vai vencer, porque o nosso Deus é onisciente. Que Deus esteja preparando a família. Eu sei que é difícil falar disso, né? Nós nunca estamos preparados para aquele dia de ver uma pessoa, um ente querido da gente partir, mas que Deus esteja, desde já, confortando cada um. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te exaltamos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos, de, neste momento, estarmos entrando, ó Deus, no trono da tua graça, diante do trono da tua graça. Para te apresentar, ó Deus, esses pedidos que a tua filha citou, Deus. Queremos te apresentar os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles que estão ali, ó Deus, nos hospitais e UPAs, na linha de frente, Pai, batalhando contra esse vírus, batalhando para salvar vidas, para amenizar sofrimentos. Ó Deus, dê amor, dê paciência a essas pessoas que estão ali, para lidar com aquelas pessoas também infectadas que estão aflitas, que estão muitas vezes desesperadas por sentir falta de ar e por não ter a certeza se vai voltar para casa. Senhor, tem misericórdia desses profissionais, renova suas forças, ó Deus, também capacita eles, ó Pai, segundo a tua vontade, ó Deus, para fazer regredir essa enfermidade, ó Deus, dar as medicações, fazer os procedimentos corretos, sempre pensando em salvar aquelas vidas, Deus. Pai, te pedimos também pelos caminhoneiros, taxistas, motoristas de Uber, mototaxistas, ó Deus, como a tua filha falou, todos aqueles que não podem ficar em casa, que precisam trabalhar, que precisam sair, que precisam ganhar o pão de cada dia através dessas viagens, dessas corridas. Que o Senhor os livre também desse mal. Amém. Que o Senhor os livre de acidentes nas estradas, de homens malignos, de homens maus, que intentam muitas vezes até roubar os carros, as motos das pessoas que estão trabalhando. Ó Senhor, repreende todo intento maligno contra essas vidas. Abençoa suas famílias que ficam em casa esperando a volta dos seus entes queridos. Que em nome de Jesus eles te conheçam, eles te sirvam, ó Deus, e venham ter a certeza da tua proteção todos os dias sobre a vida deles, Pai. Queremos suplicar também pelos catadores de lixo, pelas pessoas que trabalham nos
nos cemitérios, os coveiros que estão ali em contato muitas vezes, ó Deus, ou diretamente com substâncias, ó Deus, e coisas que são infectadas e que são nocivas. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas e ajuda-os também, ó Deus, a se livrarem, ó Deus, a criar barreiras para impedir essa contaminação. Mas a nossa maior proteção vem do Senhor, Deus. Por isso que a tua palavra diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E isso aplica às nossas vidas também, Senhor. Nós que estamos livres, ó Deus, desse vírus, não somos melhores do que os outros, mas é por causa da tua benignidade, da tua misericórdia, que nós confiamos na tua proteção e não nessas barreiras que nós colocamos como máscara, como álcool em gel, mas é o Senhor quem tem nos livrado. Amém. Deus, eu te peço também que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão infectados, Pai, mas que, como a tua filha disse, o Senhor já sabe quem estará vencendo essa enfermidade e quem não voltará para casa, Deus. Que o Senhor prepare, que o Senhor conforte as famílias de cada um deles, mas que o Senhor também prepare esses que estão enfermos a terem um encontro contigo, para ter a certeza da vida eterna, Pai. Porque um dia, com ou sem doenças, todos nós partiremos para a eternidade. Mas que venhamos pensar nisso hoje, ó Deus, que precisamos estar atentos e conhecer ao Senhor como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ó Deus bendito, eu te peço que o Senhor visite os nossos irmãos em Cristo que estão enfermos, não só de Covid, mas também de outras enfermidades. Que o Senhor, que é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, vá de encontro a eles, Senhor, repreendendo as dores, repreendendo as infecções, trazendo saúde ao corpo, à mente e ao coração de cada um deles, meu Deus. Eu te peço que o Senhor, Deus, visite de maneira especial a nossa irmã Simone, que está, ó Deus, com aquela oscilação na pressão arterial. Vai de encontro a ela ali, ó Deus, e faz aquele equilíbrio, porque só o Senhor pode efetuar, ó Deus. Eu sei que ela tem sofrido muitas pressões no trabalho, também, ó Deus, na família, ver algum parente doente. Tudo isso, meu Deus, leva a pessoa a ficar emocionalmente abalada. Mas o Senhor é o Deus que derrama o teu bálsamo sobre o coração, sobre a vida das pessoas que te clamam, Deus. Visita não só ela, mas todos que neste momento precisam de uma saúde emocional, ó Deus, equilibrada. O Senhor conhece quem são eles e o Senhor pode agir. Por isso nós te suplicamos humildemente. Visita essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, e opera em cada uma delas, segundo a sua vontade. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos ler o versículo, capítulo 11. Do 7 até o 13. Hebreus 11, do 7, melhor dizendo, do 5 até o 11. Amém. Louvado seja Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a sua salvação e da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Oh, glória! Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros dele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice
construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, deu à luz já fora de idade, porque teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Aleluia. Louvado seja Deus por todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, meu Deus. Amém. Obrigada, Deus. Visita, Deus, em nome de Jesus, e nos sustenta, Deus, na fé. Nos ajuda a prosseguir, ainda que a gente veja, Deus, coisas piores acontecerem. Não permita que a nossa fé oscile, que a gente continue crendo no Deus Todo-Poderoso que o Senhor é. Obrigada por tudo, meu Deus, que esta palavra encontre morada nos corações e que ela faça produzir aquilo que o Senhor quer que ela produza. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. A comissão de louvor tem 2 oportunidades. Amém. A palavra de Deus diz que Deus, o nosso Deus, o seu Deus, é aquele que opera maravilhas. E fala também, Jesus falando também, ele diz que ele não fez muitos milagres onde ele morava por causa da incredulidade das pessoas que ali viviam. Então que a gente não venha cair nesse erro, mas venhamos crer, confiar na palavra e na promessa do Senhor. Vamos dizer que Ele está aqui movendo entre nós. Nós o adoraremos. Caminho no deserto. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga
18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Nós vamos adorar o Senhor com uma música que diz quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Deus, Ele nos constrange com o seu amor. Então que você também que está nos assistindo seja quebrantado pelo poder de Deus manifestado na tua vida e na tua família. Glória a Deus. Amém. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. O amor de Cristo nos constrange e nos faz amá-lo cada dia mais. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado,
até o momento foi feito, Deus, chegue até ti, meu Deus, com um cheiro suave. Amém. Obrigada, Deus, porque mais uma vez eu pude estar conduzindo, Deus, este culto. Recebe, Deus, a nossa adoração, que o Senhor se agrade, Deus. Visita o teu povo, meu Deus, que não pode ainda não pode ir para as igrejas, muito embora a igreja somos nós, mas não pode, Deus, compartilhar dessa união, de estar juntinhos para te louvar, Senhor. Que tudo isso, Deus, seja por pouco tempo ainda que venha durar, Deus. Amém. Só a tua voz, Deus, só a tua voz pode fazer este vírus parar. E o Senhor terá sempre o controle de todas as coisas. Amém, Deus. Muito obrigada por tudo, Deus. Eu já te apresento em nome de Jesus. Cada pessoa, Deus, que está diante de uma televisão ou de um celular, assim como nós estamos aqui reunidos também com a sua família, prestando este culto ao Senhor. Amém. Visita cada um, Deus, em nome de Jesus. Continua, meu Deus, a visitar os nossos lares. E eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Amém. A palavra está com o pastor Edson. Graça e paz. Amém. Que Deus abençoe a todos com a sua maravilhosa graça e com sua doce presença. Amém. Nós queremos lembrar os irmãos alguns avisos. Primeiro vamos lembrar do nosso canal, YouTube Igreja Batista Monte das Oliveiras, onde está ali todas as programações de culto, que com certeza abençoarão a sua vida. Toda sexta-feira, a partir das 20 horas, nós temos as lives de oração através do Facebook da igreja, onde nós compartilhamos ali a palavra, a oração, interagimos com você e com certeza será momentos abençoadores e tem sido também momentos abençoadores para nós. Então participe toda sexta-feira a partir das 20 horas pelo Facebook da igreja. E durante a semana nós temos as nossas chamadas de oração através da videoconferência. É um grupo da igreja onde nós dividimos ali em até 8 pessoas e oramos um pelo outro e com o outro também. Com certeza isso tem nos abençoado de maneira grandiosa. Queridos, eu quero nesse momento estar orando por você que nos assiste. Antes de passar a palavra aqui pela irmã Maria José, eu quero fazer aquela oração de sempre, por você que nos assiste, por nossas crianças, por você que é membro dessa igreja e ainda não pode estar presente nesse tempo aqui conosco, mas eu creio que isso é questão de tempo. Nós estamos em fase de readaptação, voltando à normalidade um pouco mais devagar. Com certeza estaremos todos juntos, reunidos, louvando o nome de Deus sem restrições. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de culto, te agradecer por todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Que o Senhor abençoe grandiosamente suas vidas, que a tua palavra alcance seus corações. Amém. Abençoa, Deus, as suas famílias, abençoa, Deus, as nossas crianças, a todos os irmãos que não podem, Deus, estar no culto presencial, mas que a mesma palavra, a mesma unção, a mesma presença doce e maravilhosa do Senhor, que nos acompanha e que nos alimenta e que nos fortalece aqui, esteja também fortalecendo, abençoando, suprindo e sustentando a eles. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, mais uma vez, fale aos nossos corações. Ó Deus, te peço pela nossa nação, pela nossa liderança política. Ó Deus, que eles te conheçam,
como Senhor e Salvador, entregue seus corações a Ti. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, te peço pelas aquelas famílias enlutadas. Ó Deus, conforta seus corações. Ó Deus, derrama o Teu bálsamo consolador em cada coração. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus por todos aqueles que estão doentes. Te clamamos pela vida de Cosme, Deus. Que a Tua boa mão esteja lhe dando mais uma oportunidade para que ele venha entregar sua vida, seu coração a Cristo. Nunca é tarde enquanto há vida, mas é tarde quando nós partimos da eternidade sem ter tomado essa decisão. Ó Deus, que esta palavra seja mais uma palavra de salvação, restauração de vidas, de reconciliação. É o que nós oramos, ó Deus, e desde já te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. A irmã Maria José estava trazendo a mensagem de Deus. Que bom. Graças a Paz, amados. Amém. Que bom estarmos mais uma vez meditando na palavra de Deus. É um privilégio muito grande para mim poder estar transmitindo a palavra do Senhor nesta noite. Quero convidar todos para abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 9, verso 23, ou quem já sabe de qual pode recitar, que é a divisa deste mês. O tema já foi dito, colocando a fé em ação, e a nossa divisa está em Marcos 9, 23. Eu vou ler uma vez, eu vou recitar, e depois toda a igreja aqui juntamente comigo estará recitando, amém? Diz assim a palavra: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A igreja? E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Senhor, continua falando conosco, Pai, através da Tua palavra. Fala com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão em casa, onde tiver alguém ouvindo esta mensagem, este culto, que o Senhor fale ao seu coração e à sua alma. Amém. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Colocando a fé em ação. Meus amados, é indiscutível o valor, a importância da fé em nosso relacionamento com Deus. É indiscutível, porque a palavra de Deus já declara que sem fé é impossível agradarmos a Deus. A fé cristã, ela não é um pensamento positivo, daquele jeito que diz, vai dar certo. Não, a fé cristã, ela tem fundamento, ela tem base, e a palavra de Deus diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele sim é o nosso fundamento. E eu gosto também daquela definição de fé que em Hebreus 11:1 traz, quando diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E tem ainda um escritor chamado John Sanders. Ele escreveu a respeito, ele comentou na verdade a respeito desse versículo, e ele disse que a fé permite à pessoa que crê tratar o futuro como algo presente e tratar o invisível como algo visível. Eu achei fascinante esse comentário desse escritor e servo de Deus, porque a Bíblia fala em vários textos, a Bíblia mostra o quanto a fé ela é necessária na nossa vida. Em toda a nossa trajetória da vida cristã, a fé é indispensável. E eu quero só citar alguns exemplos, quando diz que pela fé nós somos justificados. Romanos 5:1 e Romanos 3:28 fala sobre isso. Eu vou citar Romanos 3:28, quando diz: concluímos, pois,
que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé também nós somos salvos, porque Efésios 2:8, Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Pela fé também nós somos feitos filhos de Deus, porque Jesus fala em João 1:12, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pela fé também nós vencemos o mundo. João, ele escreveu em 1 João 5:4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E finalizando aqui esses versículos, diz também que pela fé nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo, escrevendo lá aos Efésios capítulo 6, verso 16, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a Bíblia diz em Hebreus 10, verso 38, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, os irmãos já perceberam através desses exemplos o quanto a fé está presente em todas as áreas da nossa vida, como ela é importante. E nós precisamos, em nome de Jesus, amados, crer não só no Senhor, mas também na sua palavra, na sua promessa. E essa fé em Cristo é um tesouro precioso. E a Bíblia diz que nós devemos batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Judas escreveu na sua carta, no verso 3, ele diz isso, que nós precisamos batalhar pela fé. Mas por que devemos batalhar? Porque a Bíblia mostra também que muitas são as investidas do inimigo das nossas almas para nos fazer enfraquecer e até a abandonar a nossa fé em Deus. Por isso que nós precisamos estar exercitando a nossa fé dia após dia, colocando em prática dia após dia. Isto é exercitar a nossa fé. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, mais a nossa fé ela é fortalecida, ela fica forte. E nós precisamos disso em nossas vidas, meus irmãos. A nossa fé verdadeiramente cresce quando nós fazemos isso. E nós demonstramos a nossa fé através das nossas obras, através das nossas atitudes, perante as lutas que nós enfrentamos, perante as pressões que nós sofremos, perante as situações que nós vivemos. Como a irmã Tânia citou aqui antes, na primeira parte, ela disse que nós precisamos disso. Nós vamos nos deparar com várias situações, e é nestas situações difíceis que você e eu precisamos demonstrar se nós cremos mesmo no Senhor, se nós confiamos mesmo no nosso Deus e na sua palavra. É muito fácil dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas quando a dificuldade chega, quando a luta aperta, aí a gente tem que demonstrar que nós cremos em quem nós estamos depositando a nossa confiança. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, meus amados, e isso dia após dia. E essa manifestação de fé que nós demonstramos, como diz o texto, o tema, colocando a nossa fé em ação, porque quem confia em Deus não vive murmurando diante das dificuldades, não se desespera também diante das dificuldades, ele vai se manter firme, conforme Isaías 26, versos 3 e 4 diz, que aquele que confia no Senhor fica firme, porque a mente dele está firme no Senhor. E eu te pergunto, como está a sua fé? Ela está firmada no Senhor, nas promessas do Senhor, ou ela está vacilante? Você já parou para pensar qual o tamanho da sua fé? Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos para o monte, se lança daqui até o meio do mar e ela iria. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós precisamos fazer isso, ter essa fé. E eu quero justamente, pensando nisso, compartilhar 3 atitudes daquele que crê. A primeira atitude
ele ora crendo na intervenção de Deus. Ele ora crendo na intervenção de Deus. Mateus 21 e 22, o Senhor Jesus disse: tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Ou seja, há uma recompensa quando você coloca a sua fé em ação, quando você crê na palavra do Senhor Jesus sem duvidar. Há uma recompensa, há uma resposta. Em outros textos, como Mateus 7,7, o Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á, né? Batei e abri-se-vos-á. Então há uma resposta de Deus quando nós colocamos a nossa fé em ação. Eu sei que todas as igrejas têm normalmente os seus cultos de oração durante a semana, mas nessa pandemia, de maneira específica, Deus nos concedeu a oportunidade de nós intensificarmos as nossas orações. Os irmãos perceberam? Através dos cultos nos lares, através dos grupos de oração, todos os dias nós oramos juntos com os irmãos através do WhatsApp, né, de maneira virtual. A gente está intercedendo pelo Brasil, a gente intercede pelas famílias, pelos enfermos, pelos políticos, como o pastor sempre fala, né, pelos que estão em eminência, pelas autoridades e muitos outros assuntos. Então nós recebemos de Deus essa oportunidade na crise. Recebemos de Deus a oportunidade de colocar nossa fé em ação, levando ao Senhor, diante do trono da graça de Deus, as pessoas, o nosso país, as necessidades em oração. E o que mais me chama a atenção é que nós já estamos exercitando assim a nossa fé, porque nós oramos crendo na certeza da intervenção de Deus. Nós já oramos na certeza das coisas que esperamos, e isso é fé. E eu quero mostrar para os irmãos que nós precisamos e estamos em algumas vezes orando de guarda-chuva. Você já orou de guarda-chuva? Sim ou não? Vocês já oraram de guarda-chuva e nem sabiam. E eu vou contar por quê. Diz uma história que numa região estava acontecendo, ou uma região estava passando por uma grande seca, um período muito grande. O solo já estava rachando, as plantações já estavam morrendo, os fazendeiros preocupados já a ponto de entrar em desespero, porque não tinha chuva para plantarem. Foi quando o pastor de uma igreja convocou a igreja para fazerem uma vigília de oração, que eles iriam orar e pedir chuva a Deus. No dia da vigília, entra um menino no templo com um guarda-chuva. E as pessoas começaram a zombar dele. Que isso, menino? Para que esse guarda-chuva? Você não vê que a gente está enfrentando uma seca terrível? E o menino respondeu: se nós não temos fé que Deus vai mandar a chuva, por que viemos orar então? Olha que lição maravilhosa. Ele foi para a igreja orar e creu que Deus iria mandar chuva depois que eles orassem. Ele levou o guarda-chuva. Enquanto que 99,9% da igreja, ninguém mais levou o guarda-chuva. Isso, amados, é orar de guarda-chuva. É você orar crendo que Deus vai responder, que Deus vai intervir naquela situação que você está pedindo. Então, a partir de hoje, eu desafio, eu conclamo a vocês que orem de guarda-chuva, tá bom? Amém? Glória a Deus. A segunda atitude daquele que crê é que ele ora segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 é um dos meus textos preferidos, que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós temos um exemplo muito claro sobre isso em Mateus capítulo 8. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Eu vou ler para que quem estiver em casa assistindo possa ter um relato completo daquilo que a gente está falando. Fala a respeito do leproso purificado. Mateus 8, de 1 a 4. E diz assim: e descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir
de testemunho. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso, porque a lepra, na época de Jesus, era uma doença terrível. As pessoas que eram acometidas da lepra, elas eram separadas dos seus familiares, dos seus amigos, da convivência da comunidade, da sociedade. A lepra ela era tão terrível que ela ia apodrecendo lentamente o corpo da pessoa que estava infectado. E a palavra de Deus, nesse texto, mostra que esse homem era assim. Estava afastado dos seus amigos, da sua família, o seu corpo apodrecendo já, e ele estava praticamente sem esperança nenhuma. Mas ele ouviu as palavras de Jesus, ele ouviu Jesus pregando, e o coração dele se encheu de fé. Ele creu que se ele se aproximasse de Jesus e pedisse que Jesus o curasse, Jesus o curaria. E assim ele fez. Ele se aproximou de Jesus, algo que era proibido pela lei judaica, e ele confiou que Jesus tinha poder para curá-lo, e ele disse humildemente: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, ou seja, podes purificar-me. Amados, esse homem não tinha dúvidas do poder de Jesus, a ponto de se arriscar em se aproximar dele e suplicar, em pedir a cura, em suplicar a cura. E eu pergunto, você, meu amado, que está nos assistindo também, e os irmãos aqui presentes, você crê que Jesus pode curar essa enfermidade que você está sendo acometido? Você crê que Jesus pode salvar a tua alma? Você que Deus já mostrou através do Espírito Santo que você precisa do perdão e da salvação de Deus? Você crê nisso? Infelizmente, muitas pessoas não creem. E como esse homem aqui pediu: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me, tu podes tornar-me limpo. Nós vemos em contrapartida que hoje muitas pessoas, elas não têm o temor de Deus, nem a humildade de suplicar o favor de Deus, a intervenção de Deus. Elas querem mandar na vontade de Deus. A Bíblia deixa claro aqui que o homem pediu com sinceridade e com humildade. Mas muitas pessoas dizem: ó Deus, eu determino, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas na verdade, me respondam, amados, quem é que tem autoridade? É o servo que tem autoridade sobre o Senhor? Ou é o Senhor que tem autoridade sobre o servo? Quem é que manda? É o filho que manda no pai? Ou é o pai que manda no filho? A gente precisa pensar nessas questões. E aproveitando esse gancho aqui, eu pergunto também, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, quem é que manda na sua casa? Quem é que se submete na sua casa? São os seus filhos que se submetem à sua autoridade? Ou são vocês? Ou são vocês que se submetem à vontade dos seus filhos? Essa hierarquia, essa autoridade, em muitos lares está precisando dessa firmeza. A palavra de Deus nos dá exemplos claríssimos. O próprio Jesus, lá em Lucas 22:42, quando ele estava no Getsemane orando, ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha vida e na sua vida. E quando a gente ora assim, quando a gente crê assim, nós podemos dizer: Senhor, eu creio que tu tens poder para curar essa enfermidade, se for a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir aquela porta de emprego para mim. Se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor pode restaurar o meu casamento. Se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor pode transformar a minha vida. Se tu quiseres, Pai, tu podes acalmar essa tempestade. O Senhor pode repreender esse vírus. Se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor pode abençoar as minhas finanças, a minha empresa, os meus empregados, o meu patrão. Cada um vai orar segundo a necessidade que eles tiverem. Se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor pode libertar o meu filho, o meu esposo, a minha esposa ou a minha filha. Você tem que orar sim. Eu preciso orar sim. Senhor, se tu quiseres, tu podes. Porque nós cremos que Ele pode. Porque nada é impossível para Deus. Porque todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Então a gente precisa aprender a orar segundo a vontade de Deus. Mas aquele que crê tem uma atitude também. Ele vê
o sobrenatural de Deus. João 11:40 está escrito: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A glória de Deus aqui, meu amado, é a sua grandeza, é o seu esplendor, é o seu poder manifestado de forma sobrenatural. No versículo 4 desse capítulo 11 de João, Jesus ele disse para os discípulos que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Então Jesus estava falando isso, e Marta, quando encontrou com Jesus, ela ouviu Jesus falando isso. E antes de falar de Marta, eu quero lembrar para os irmãos que tem coisas que acontecem em nossas vidas que são para a glória de Deus. Tem pessoas que murmuram: oh Deus, por que eu estou passando por isso? Oh Senhor, por que isso? Por que aquilo? Mas eu quero dizer que tem coisas que acontecem na sua e na minha vida que é para a glória de Deus, para que as pessoas que estão ao nosso redor também reconheçam e creiam que só Deus pode mudar aquela situação, pode mudar aquele quadro, só Deus pode realizar aquele milagre que a gente está precisando. Então é tudo para a glória de Deus. Eu gosto do versículo de Isaías, quando ele diz: para que todos vejam e saibam e juntamente considerem que foi a mão do Senhor quem fez isso. Então muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas para que Deus seja glorificado através daquele problema. E eu pergunto: o que será que Deus tem permitido acontecer na sua vida, meu amigo, para que você reconheça, para chamar a sua atenção para Ele, para que você reconheça que precisa dEle, para que você o busque de todo o coração? Pensa nisso. Deus vai permitir alguma coisa na sua vida para chamar a sua atenção, para que você se volte para Ele. E nesse episódio que nós lemos de João 11, Jesus havia ressuscitado um morto que estava sepultado há quantos dias? 4 dias. E ao encontrar-se com Jesus, Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também, verso 22, capítulo 11, verso 22, ela disse: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E ele disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus declara: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crês nisto? E ela confirma: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Marta, meus amados, demonstra aqui uma fé no Senhor Jesus. Ela disse: eu creio que o Senhor pode, tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus vai fazer. E logo em seguida, amados, dessa conversa dela com Jesus, depois que Jesus se encontra com Maria, que ela também diz a mesma coisa: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus disse para Marta e a Maria: tirai a pedra, o que acontece? Marta, talvez fragilizada pelo sofrimento, pela perda de Lázaro, ela diz: Senhor, ela fraqueja, Senhor, já cheira mal. É como se ela dissesse: Senhor, não manda tirar a pedra não, já está com mau cheiro, já tem 4 dias, Pai. Aí Jesus lembra para ela: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Meus amados, eu aprendo aqui que nós somos iguais a Marta. Em um dia, nossa fé, nós somos os gigantes da fé. Nossa, minha fé está bem forte, bem firme, né? Prevalecendo. Gente, não vou nem dar exemplo, deixa para lá. Mas tem dia que a nossa fé não chega, não se compara a um grão de mostarda. Está lá embaixo, está fraquinho, precisando daquela vitamina espiritual, né? Mas aí Jesus lembra para Marta que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. E eu quero dizer isso para você também, meu amado. Nós somos fracos, somos inconstantes, mas Deus conhece a nossa estrutura. Ele se lembra de que nós somos pó. Salmo 103 fala isso. E Ele tem misericórdia de nós. Por isso que, como a nossa fé, ela precisa ser exercitada para que fique firme a cada dia, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus.
para que a gente creia. A gente precisa meditar cada dia na palavra de Deus para que a nossa fé aumente, para que a gente seja um gigante na fé diante do Senhor e possamos orar crendo, possamos repreender o mal crendo, possamos repreender a enfermidade crendo, sabendo que Deus vai operar. Meus amados, nós precisamos cada dia estar em contato com esse Deus que é o Todo-Poderoso, para que a nossa fé seja revelada nas nossas atitudes, como eu disse, e que nós venhamos ver o sobrenatural. Quando eles tiraram a pedra, quando eles removeram a pedra do sepulcro, o que aconteceu? O sobrenatural, o impossível. Deus ressuscitou um morto de 4 dias, já cheirando mal. Eles viram o sobrenatural de Deus, eles viram o extraordinário, o maravilhoso, aquilo que estava além da capacidade humana, aquilo que estava além das leis naturais. Eles viram o poder de Deus. Nós também precisamos tirar a pedra da incredulidade e da dúvida do nosso coração, para que nós possamos ver a glória de Deus na nossa vida, na nossa família e em nossa igreja, na igreja da qual nós fazemos parte. Precisamos crer na palavra para que venhamos ver a glória de Deus. No último culto, o irmão falou que às vezes nós somos como Tomé, só queremos acreditar depois que a gente vê a bênção. Se eu não tocar, eu não vou ver, eu não vou acreditar, né? Se Jesus não fizer isso, eu não vou crer. Se Deus não realizar isso, eu não vou crer. Não, meus amados, em nome de Jesus, a matemática, o que Jesus estabeleceu é: se creres, você precisa crer primeiro, para depois você ver a glória de Deus. E eu quero concluir contando a história de um irmão em Cristo nosso, chamado Angus Buchan, lá na África do Sul. Graças a Deus ele ainda está vivo, né? Quem quiser pode pesquisar sobre a vida dele. Ele foi como um diamante bruto que se converteu ao Evangelho, conheceu a Deus, conheceu Jesus e foi transformado e foi lapidado, se tornou um crente evangelista, daquele do bom, que pregava para todo mundo com toda a fé, com toda a autoridade. E a Bíblia e a história diz que nos anos 90, mais precisamente no ano de 97 ou 98, houve uma grande seca, uma seca devastadora lá na África do Sul, por conta daquele fenômeno chamado El Niño, né? Quando a água do oceano aquece demais e aí provoca seca. Exato, fazendeiro e Deus, conta essa história. Então esse homem, ele criava gado e ele plantava milho. E nessa ocasião, quando aconteceu essa seca devastadora, que aí vieram os crimes, começaram a saquear as fazendas, então todo mundo ficou preocupado. Naquele ano não havia perspectiva de nenhum fazendeiro plantar nada, porque não daria, não tinha água. A terra estava seca demais. Mas esse homem chamado Angus, ele reuniu a família, reuniu seus empregados e começou a clamar a Deus. Senhor, mostra uma solução. Deus, mostra uma saída. Ele orava todos os dias com a sua família e seus empregados. E a Bíblia, oh meu Deus, a gente fala tanto da Bíblia que eu falei, a Bíblia diz, né? E a história diz que Deus falou ao coração dele e mandou que ele plantasse batatas. Aqui é a primeira vez, pastor, irmãos, que Deus manda, né? Plantar batatas, você não vai tomar como algo pejorativo. Deus verdadeiramente mandou Angus plantar o quê? Batatas. Mas só que ele nunca tinha cultivado a batata, só milho que ele sabia plantar. Então ele pegou todos os recursos que ele possuía, investiu em sementes de batata e comprou alguns fertilizantes. Eu perguntei à minha mãe e ela disse que quem planta batata sabe que precisa de muita água para que ela cresça, se desenvolva e dê fruto. Olha o que Deus faz. Olha as impossibilidades humanas. Olha os improváveis, né? Então ele creu no Senhor, ele disse para reunir o pessoal, pregou o evangelho e disse: olha, esse ano eu vou plantar batatas. Aí o gerente do banco, os outros fazendeiros, alguns parentes falaram: rapaz, você está maluco, não faça isso não, você não está vendo a seca, não vai dar nada, você vai perder tudo que você tem. Mas ele disse: Deus falou no meu coração que eu vou plantar batatas. E ele fez isso, irmãos. Ele colocou todo o investimento, comprou sementes, comprou fertilizante,
plantou na fazenda dele e alugou ainda mais 2 fazendas que estavam terra seca e plantou lá também. Durante os 4 anos, os 4 meses, que eles ficaram esperando, que é o tempo normal para colher a batata, ele estava orando todo dia: ó Deus, que se cumpra a tua palavra. É semelhante àquilo que o pastor pregou no último culto também, né? Quando ele diz: sob a tua palavra. Olha, Senhor, já pescamos a noite toda, não pegamos nenhum peixe, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Assim o nosso irmão Angus fez. Ó Deus, está tudo seco aqui na África do Sul. Não tem um fazendeiro que tenha água em casa, que tenha água na fazenda. Mas o Senhor mandou e eu vou fazer. E obediente ele foi e fez, irmãos. E para a glória de Deus, quando chegou a época da colheita, 4 meses depois, sem nenhum sistema de irrigação funcionando, sem nenhuma água, sem nenhum mato verde que olhasse assim para dizer, está crescendo ali, né? A plantinha, sem isso, ele nem ia lá. Alguém perguntava: você vai? Ele disse: não, só vou no dia da colheita. De manhã, orou junto com o seu empregado e fui. Quando chegou lá, o rapaz pegou uma pá e foi afofar a terra. Quando pegou, adivinha não, desculpe, perdoe-me. Vejam aí, né? Visualizem. Percebam onde Deus Milhares de batatas saudáveis e lindas, gigantes, mais do que o normal. Foi para a glória de Deus um testemunho muito grande, porque ele creu e ele viu a glória de Deus. Interessante que não só foi ele que viu isso. Todos aqueles homens que zombaram dele, zombaram da sua fé, porque ele creu naquele Deus todo-poderoso que ele dizia que servia. Todos os homens tiveram que reconhecer que o Deus de ambos era um Deus todo-poderoso, que fez brotar da terra seca batatas gigantes e saudáveis como nunca eles tinham testemunhado antes, para a glória de Deus. Então ambos disse esse pensamento, essa frase. Ele diz: a condição para um milagre é a dificuldade, mas a condição para um grande milagre é a impossibilidade. Meus amados, esse é o Deus que você e eu servimos. Esse é o Deus a quem nós pertencemos. E eu quero dizer para quem está aqui nesta noite e para você que está nos assistindo: esse é o Deus que está te convidando para conhecê-lo, para que você o sirva, para que você seja salvo por Ele. É esse Deus que nós estamos comentando. Pesquisa na internet, você vai ver essa história desse irmão em Cristo lá da África do Sul. Esse é só um dos inúmeros exemplos de pessoas que depositaram a sua fé, a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e viram a glória de Deus. Que nesta noite a sua fé, meu irmão, e a minha fé sejam fortalecidas por esses exemplos claros da palavra e também dos nossos dias, né, dos dias atuais. E que você que nos assiste, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, creia nele como Senhor e Salvador e desfrute e viva o sobrenatural de Deus na sua vida, porque o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração, que você medite e queira verdadeiramente ser transformado e servir a esse Deus tremendo e maravilhoso. Eu quero só agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos bíblicos e extra-bíblicos que o Senhor tem trazido para nós, para que nossa fé venha cada dia mais ser firmada, ser fortalecida no Senhor e na Tua palavra, porque o Senhor é o Deus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Obrigado pelas pessoas que estão ao alcance desse culto, Deus, através das redes sociais. Que elas sejam, Deus, impactadas pela Tua palavra e que vidas sejam salvas para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O pastor Edson agora está com a palavra. Amém. Glória a Deus. Assista um filme, O Fazendeiro e Deus. É um filme interessante, irmãos. Muito bom, inspirador. E foi fatos reais. Olha só,
Aquele homem teve uma fé que mudou a história dele e a dos outros. Amém. Mas vamos louvar o nome de Deus. Eu vou estar cantando um louvor e em seguida encerrando o culto com a bênção apostólica. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar e sentir a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a sua mão e receber o seu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a sua mão e receber o seu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e não importa a distância, Ele vai te alcançar. Amém? Que você possa dar um passo de fé e entregar seu coração a Jesus, Amém. pois Ele pode mudar a tua história e a história da tua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.